Alô, amigos da RDK, estamos aqui para mais um programa, na nossa série Lauri Conversando com Amigos, 14º programa já, o tempo está fluindo, com o apoio de Carsul Veículos, do nosso amigo Eduardo, mais conhecido por Chininha, que fica lá na Benjamin Constante. Para quem não sabe, dá aquela paradinha na sinaleira, olha para frente e está lá escrito Carsul Veículos. 16 anos realizando sonhos, que nem dizer. Diz o Eduardo que ele não vende carro, ele realiza sonhos. E como o nosso papo é conversando com amigos, hoje eu consegui trazer um cara aí que é muito difícil, um cara muito ocupado, e mais um amigo que eu fiz no futebol, que eu conheci há mais ou menos uns 30 anos atrás, né? Florindo Guidini. Tudo bem, Florindo? Tudo bem, é um prazer enorme rever o nosso amigo aí de muitas batalhas junto, né? Mas hoje eu tô disponível aí para nós bater um papo legal. E é bom rever, cara, é bom bater um papinho com os amigos, amigo mesmo. É verdade, tivemos muitas batalhas juntos, né? Muitas. Então, Guidini, eu insisti para falar contigo porque eu sei que tu é um cara que tem muita história e muita história boa. Teve uma longa passagem pelo Lajadense e por muitos outros clubes. Mas se talvez tenha alguém que não conheça Florindo Guidini, mais conhecido por Guidini, né? Conta um pouco pra gente da tua origem, onde tu nasceu, onde tu te criou, como é que foi tua infância, tua juventude. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o começo da tua vida. Olha, eu nasci 63 anos atrás. Aqui no bairro. Aqui mesmo? Aqui no bairro, umas 3 quadras para baixo, na Tubernazes. Meu pai e minha mãe vieram de Mussum, meu pai veio trabalhar na prefeitura de Lajeado, comprou um terreno, eles fizeram a casa, eu nasci ali, me criei aqui no nosso bairro, estou aqui no bairro. Mora aqui? Moro no mesmo local. Há muito tempo atrás eu construí uma casa para minha mãe. Naquela época eles faziam uma casa de madeira, né, grande, tinha 6 cômodos, né? E aí toda vez que eu saía de casa e voltava, a minha mãe dizia, ó, a janela não fecha, a porta não abre. E aí eu falei para ela, se tu me permite, tu e o pai, eu vou construir uma casa para vocês. Eu vou morar aqui, eu vou cuidar de vocês, não tem como, né? A minha irmã tinha saído já de casa, tinha casado, tinha saído de Lajeado, né? E eu acabei construindo uma casa nos fundos do terreno, que eu ia fazer minha casa onde estava a casa dos meus pais. Primeiro eu fiz a deles e eu tinha na academia, na época eu já tinha uma academia, né? E o Telo, para quem não conhece o Telo, é um arquiteto muito bom, de um braço só. Conheço. De um braço só, muito bom. E eu falei com ele e ele fez uma pergunta para mim, mas tu vai construir no meio do terreno, sabendo que tu construiu uma casa nos fundos. Tomara que a tua mãe vive 300, 400 anos, mas eles não vão muito longe. Tu vai perder todo o terreno. Ele me fez eu pensar. Então vou deixar ela na casa dela, até ela poder viver tudo tranquilo, né? E quem sabe depois eu faço outra coisa, eu aumento a casa dela e pelo menos vou ter um terreno. E aconteceu, né? Infelizmente eles não duraram muito, né? E aí eu acabei desmanchando uma parte da casa que eu tinha construído e levantado a minha casa. Aí eu estou morando ali, na mesma rua, no mesmo lugar, e não saio de jeito nenhum do bairro. Coisa boa. E a tua infância foi boa ali? Foi legal. A nossa infância, né? Nossa infância, ela não volta mais. O pessoal, se tu começar a pegar um guri hoje de 12, 13 anos e falar, vamos fazer um carrinho de limão, eles não vão saber o que é. Com certeza não. E ali na Tubernazes tinha uma descida, ou uma subida, mas só que nós usava a descida com um carrinho de limão, e para frear o carrinho tu usava um pedacinho de madeira entre o eixo de trás e quebrava, tu raspava a tua mão. E a gente foi gostoso, foi uma infância assim que se pudesse voltar, a gente voltaria de novo, né? E meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, tudo morava aqui perto. Então a gente cresceu junto, a gente... Jogando futebol? Jogando futebol, onde tinha um terreno baldio, a gente fazia um campinho de terra, deixava o dedão no chão,
E Os pés cheios de roseta. isso, aí nós fomos crescendo, fomos, uns casaram, outros saíram de lajado, e aí, de vez em quando a gente se encontra. Mas essas coisas boas, por isso, uma coisa que eu estou gostando de fazer esse programa é isso aí, a gente reencontra amigos, né? Pessoas que às vezes há tempão a gente não conversa, agora estou conseguindo conversar, bater um papo, é muito bacana. Mas a infância é boa sim. E aí depois tu foi pro lado profissional. Eu me lembro que tu foi logo para a educação física ou não? Não, na verdade, eu ia fazer administração. Administração que abriu aqui na nossa universidade, né? A primeira foi a administração de empresa. E eu não sei eu fui jogar, Todo mundo jogava futebol? Todo mundo dizia que eu era bom. Eu tinha que jogar, e aí eu fui pro juvenil do Lajadense. Na época, o treinador era falecido agora também, tem um restaurante na beira do asfalto, que vai para Porto Alegre. Ah, o Rosinha? Isso, o Rosinho, isso aí. E nós fomos para ali, não sei se o Elton já estava fuçando já no futebol, não era, né? Era Rosinha, né? E eu era ponta esquerda. Naquela época tu não podia voltar do meio de campo atrás. E tu não podia entrar pro meio. Tu tinha que fazer aquele corredor, chegar na linha de fundo e cruzar. Não importava quem estaria ali, tu tinha que cruzar. E eu sempre fui bom na minha perna esquerda. Eu era habilidoso. Apesar do meu tamanho pequeno, eu era habilidoso. E eu fui pro juvenil, mas eu também estava terminando o colégio. E a minha mãe sempre dizia, tu tem que estudar. E eu comecei a gostar da função do futebol. Se eu não for jogador, eu vou tentar ficar no meio. E aí deu oportunidade para mim fazer a educação física em Santa Cruz. E aí eu acabei, na verdade, eu cheguei a jogar uns amistosos no profissional do Lajadense, que era o Chaveco, na época, o meu treinador. Mas quando começou, acho que era terceira divisão, segunda divisão, não me lembro naquela época, ou a segundona que eles chamavam, eu não lembro mesmo. Divisão de acesso, eu acho. Divisão de acesso, uma coisa assim. Eu sei que foi bem na época que eu fiz a faculdade e passei. Aí eu tinha que optar, ou seguia no futebol, ou estudava de manhã, naquela época era de manhã, né? Mas eu lembro que o Rosinha, a gente começou com o Rosinha, daí eu fui fazer um teste no Profi, aí nós passei eu, o Bilu, tinha outro lá, o Vanzinho. Biluca jogava muito também, né? Sim. E aí eu lembro de uma passagem nisso aí que era eu ponta esquerda e veio um moreninho do Rio de Janeiro, um carioca. E aí na passagem de aquecimento nós tínhamos que contar 1, 2, 3, 4, né? E o rapaz contava 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a gente não era difícil ter um carioca do meio aqui dos gaúchos, né? E acabamos, daí eu peguei, eu vou pro futebol, pra faculdade, né? E tanto é que no primeiro semestre da faculdade eu já era preparador físico do Lajadense. Olha só. E daí eles me deram a oportunidade, acabei trabalhando com o Jaci foi treinador também na época, né? Nos amistosos que eu fiz com o Lajadense, era eu na ponta esquerda, o Jaci centroavante e o Júlio na ponta direita. E aí depois foi acabando, eu trabalhei, o Jaci ficou pouco tempo no futebol, né? Que ele logo pegou a rádio, né? E daí do Jaci, daí veio o Chaveco. Mas daí eu já estava como preparador físico, daí... Aí tu trabalhou alguns anos no Lajadense. Se somar tudo, acho que dos 35 anos só de campo que eu tenho, acho que foram uns 12, 13 no clube. Que maravilha, né? É uma história dentro do clube, né? E eu vou te dizer, com os que eu trabalhei, tu era o que mais pegava junto, né? A gente comenta, eu falo muito com essa gurizada do pessoal de 91 aí, já entrevistei o Gelson, o Vandeco, o Everton, quem é que mais? Entrevistei o Menudo também, todo o pessoal que te conhece, os caras diziam aquele maluco do Guidinho. Agora,
Vamos falar que a melhor turma que tu pegou foi aquela de 91, né? Ela tá assim no eixo assim das escalas dos clubes do time que veio pro Lajadense, fantástico. Além de que eles eram uma gurizada que gostava de fazer as coisas, sabe? Não tinha aqueles vícios ainda. Né? Eram uns guri inocentes. Inocente, não tinha vício. E no meio também não tinha os malandros que tiravam os caras. Então, eles acreditaram no que a gente falava e colocaram em prática. Tanto é que surgiu, a gente foi muito bem no campeonato. Até hoje eles se dão bem, isso aí que é gostoso de ver, né? Com certeza. É um grupo assim que ficou, eu até cantou, até já conversei com o Everton até deu uma ideia, o Everton agora está indo para outro ramo, né? Comprou girafas aí. Ah, sim, eu fiquei sabendo. E a gente está pensando em fazer um programa aí, só que eu já fui 2 vezes lá, não consigo falar com ele. Fazer um programa lá e começar a reunir essa gurizada de 91 aí, pelo menos os que estão por aqui, né? Sim. Da gente fazer um programinha assim, um bate-papo aí, porque foi uma turma muito bacana, né? Um pessoal diferenciado que era diferente, né? A gente que trabalhou com um monte de atletas, a gente realmente se lembra que eles eram diferentes. Aí mas ali no meio, já que tu estava no Lajadense, tu já começou a sair para outros clubes, né, Vitinho? Na verdade... Qual é o primeiro clube fora do Lajadense que tu trabalhou? Foi o Avenida. Foi logo depois que eu fui o primeiro ano do Lajadense, em 86, né, terminou, aí eu fui para o Avenida. 86 foi quando o Lajadense subiu. Foi. Tu estava no Lajadense? Não, nessa época era o Nandão, se eu não me engano. Era o Nandão. Era o Nandão. 87 eu fui trabalhar. 87 eu voltei. Tem umas datas que mas do Lajadense eu fui para a Avenida. Do Avenida eu voltei para o Lajadense. E aí eu fui para o Estrela. Em 88 eu estava no Estrela. Estrela Futebol. Estrela Quando eles reabriram, né? Quando eles reabriram, eles vieram lá em casa me chamar. O presidente era o falecido, que foi prefeito. O Malma. Malma. Meu treinador foi o Leucir, o zagueirão. E até eles queriam que eu me mudasse para a Estrela. Para trabalhar. Não, na cidade, dá 5 minutinhos aí, né? Bate e volta. E aí depois eu voltei para o Lajadense de novo. Aí eu fiquei até 96, daí eu fui para o Venâncio Soares, Guarani de Venâncio. E daí no mesmo ano eu fui para o Internacional, em 97, junto com o Cacau. O Cacau trabalhou comigo no Lajadense, eu só não lembro agora a data certa, mas daí eu encontrei com ele no Venâncio Soares e em 97 a gente foi para o Internacional. Tá legal. Nessa façanha do Inter nós vamos conversar depois no próximo bloco. A gente sempre faz uma descansadinha. Lembrando que nós temos o apoio da Carsul, que é a nossa revenda de carros, né? Do nosso amigo Eduardo. 16 anos no mesmo lugar, vendendo carros, realizando sonhos, lá no bairro Montanha, que é nosso apoiador desde a semana passada. Garoto, gente fina. Cara sério, se você quiser negociar seu carro, chegue na Carsul, converse com o Eduardo e faça um bom negócio. E lembrando que Florindo Guidini trabalhou no Lajadense em mais uns 20 clubes, eu acho, mais ou menos. E daqui a pouco a gente segue o nosso bate-papo.